Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao podcast da Thais, o Thais Backstage. Muito obrigado por estar aqui. E hoje eu tô aqui com o meu querido amigo Thomas, do meu lado. Como é que você tá? Tô bem, E a gente tem um parceiro. convidado muito especial hoje. Fala um pouco dele. Exatamente. O nosso convidado, a gente se conheceu num evento. Rio to See, vai. Eu vou falar o evento. Não. Eles não patrocinam a gente, mas tudo bem. Eu vou falar aí. Um evento maneiro. E aí a gente se conheceu lá. Enfim, ele conheceu um pouco a Thais e tal. Chamei ele para o nosso evento ao vivo na Thais. Ele se amarrou no evento e tal. Ele falou, pô, quero tocar aqui, quero trazer meu som. Aí, obviamente, ele me passou o som dele. Me amarrei, a gente fechou um evento. Ele tocou nesse evento. E foi um sucesso. Nisso a gente fez uma outra parceria que tem um lançamento que já lançou aí nas todas as plataformas digitais. Thais Sessions dele. Eu vou apresentar ele logo, né? Meu amigo Jeff Rodrigues, fala, meu parceiro. Honra Beleza? máxima, Bem-vindo. honra máxima, máximo respeito aí. E a gente vai lançar 3 músicas. Provavelmente, quando sair esse episódio, vai estar lançando a segunda música, Revide. E, cara, ficou muito legal mesmo. A gente é suspeito a falar, né? Mas a gente gostou muito do seu Thais Session. A primeira música que lançou foi o Como o Mundo Gira. Fala um pouco aí, Jeff, dessas 3 músicas, um pouco. Antes de se apresentar, só rapidinho, assim. Mas, antes de mais nada, feliz ano novo pra todo mundo. Feliz ano novo. 2025 aí, começando com força total. Agradecendo pela parceria, pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês de novo, trocando essa ideia, fazendo música. Falando daquilo que a gente mais gosta de fazer, que é música, né? Me sinto muito abençoado de ser tocado, né? De ser ponte pra que essas coisas venham. E é isso. Bom, Thais Sessions. Foi massa ter gravado aqui, né? Eu trouxe um time muito legal. Aproveito aqui para trazer o nome dessas pessoas. Lorena Gomes, que está comigo já desde quando eu cheguei em Niterói. João Pinot no baixo. Edson Matos, da Sinfônica Ambulante lá de Niterói também. DJ Castro, né? Olha a honra aí, DJ Castro, família Quinto Andar. Pois é. E a gente fez uma parada muito massa aqui, assim. Do EP são 6 faixas, né? Então eu tinha que escolher 3. Eu fiquei pensando nas músicas que eu tenho, assim, eu sinto algo diferente, assim, que tem um nível de profundidade escorpiana, né? Aquela profundidade que quando você dá uma atenção, você descobre detalhes, que você aprofunda. Como o Mundo Gira é uma música que tem um pouco disso, né? Foi uma das primeiras faixas que vieram quando eu tava gravando o Spiritual. E ela é uma faixa interessante porque tem um baterista lá em Salvador chamado Thiago Trade. E ele é um cara gênio, assim, um cara muito, muito bom no que ele faz. Ele faz coisas experimentais também. E a gente sempre teve uma identificação, ele sempre curtiu meu trampo, eu sempre curti o trampo dele. Na pandemia ele tinha me mandado um vídeo tocando bateria, falando assim, pô, faz uma rima aí pra gente fazer uma coisa pro Instagram e tal. E aí eu fiquei assim, e acabou que nunca saiu nada, né? Nunca saiu nada de letra, assim, pra poder fazer no vídeo dele. Eu fiquei até empolgado, querendo mais às vezes dar uma travada, assim. E aí quando eu cheguei com o Rafa pela primeira vez, ele falou, tu tem alguma coisa assim já que a gente já pode servir de base, sei lá, que possa servir de sample e tal. Eu falei, cara, tem uma bateria aqui de Thiago e tal. Aí ele ouviu do vídeo, ele baixou só o áudio desse vídeo e construiu a música toda a partir dessa bateria. E as coisas foram surgindo na sequência, então... Qual que é a música? Como o Mundo Gira. Ah, foda. Então essa música Como o Mundo Gira tem um sampler, um sampler que é Thiago Trade realmente tocando. E foi construído muito a partir da ideia do spiritual num contexto dessa reflexão que até eu cito lá na entrevista do vídeo, né? Assim, de falar sobre, de certa forma, como a gente é induzido, conduzido como um rebanho sobre as demandas impostas pelo próprio modelo social de relação, que é esse modelo mais capitalista das coisas, que a gente querendo ou não, a gente eu nasci nesse modelo, eu não conheço outro modelo que não seja esse. E esse modelo tem suas armadilhas, né? Sim. Questiona onde preço e valor se confunde, né? A questão da fé,
o disco se chama Spiritual, e ele fala sobre essa questão do... No meu sonho eu vi Jesus e era um sono leve. Eu adorei essa frase, cara. Queimando igrejas feito lava de um vulcão que ferve. Então isso me remete àquela passagem bíblica que Jesus volta, vai pra igreja, descobre que tem um comércio enorme lá dentro, expulsa todo mundo. Eu falei, pô, ele tinha que voltar agora de novo. Então, retrata um pouco desses elementos, assim. Como o mundo gira, fala sobre isso, assim, como essas coisas estão aqui agora, né? É uma passagem bíblica, e a Bíblia é um livro de quanto tempo, e a gente tem vivido questões que remetem a isso a hoje, né? 2025 ainda, assim. Então, como o mundo gira, fala sobre esse ciclo. Foda demais. É. E... Então, eu até achei engraçado que eu não sabia que o DJ Castro era do Quinto Andar, achei muito maneiro. Não sabia. E, assim, pra mim é sempre uma surpresa, porque eu vou conversando com você e eu descubro coisas interessantes, tipo... Então não sei nem por onde começar. Tipo, já vi que você tem uma carreira mais que extensa, que começou quando eu tinha 7 anos, o Thomas tinha 6, né, que a gente conversou lá fora. Então, por onde começa? Você morava na Bahia, era Ilhéus, né? Isso. E, pô, é um lugar que eu imagino, lá pra 1980, devia ser muito difícil você ter acesso à música mesmo, né? Tipo, não tô generalizando, mas como é que era? Como é que você acabou virando do rap? Tipo, eu lembro que eu era do Rio e eu conhecia pouquíssimas coisas. Tipo, como é que você... Me fala um pouco aí de como começou tudo. Então, mano, eu sou, na verdade, de um lugar ainda um tantinho mais underground, que é Banco Central, que é a zona rural de Ilhéus, né? Minha família é a família do campo, assim, dos dois lados, tanto a parte do meu pai quanto a parte da minha mãe, são pessoas que trabalharam a vida inteira na cultura do cacau, que é a cultura da nossa terra lá, né? A cultura rural, né? A cultura da natureza, assim, o comércio, né? Primeiro. E aí... Eu era muito pequeno, assim, muito jovem, vendo a vida pela janela de casa, que minha avó não deixava eu sair, não deixava eu ir pra rua, só tinha que ficar estudando em casa e tal. Mas aí, em determinado momento, eu vi um primo meu chegando, chamado Michel, chegando com boné, corrente, isso no começo dos anos 90, né? Assim, eu bem menino, assim, lá com, sei lá, 13, 14 anos. E aí, tipo... boné, corrente e tal, eu ouvindo uma música grave, né? Ouvindo essa música grave, o tum, dum, dum, bum, bum, bum. E ele fazia uns passos, assim, diferentes e tal. E aquilo, porra, falou muito comigo, assim. Foi um negócio que me tocou de uma maneira diferente. E aí eu descobri que o nome dessa música era funk. Que era o funk carioca já, com DJ Malboro, Furacão 2000, aquelas paradas, né? Aí depois tinha o Live Crew, o Miami Bass, tudo ali. Então aquilo me despertou a querer saber das coisas. Então minha tia, por exemplo, que morava em Banco Central, era quando ia para Ilhéus no final do mês pegar o pagamento dela, porque Banco Central para Ilhéus são 2 horas. Caramba. Então ela ia para Ilhéus pegar o pagamento, então eu ia para banca de revista. Então tudo que tinha a ver com DJ, com MC, com grafite, eu queria comprar para saber do que era, porque aquilo me despertou uma vontade de saber o que era aquilo. Então eu comecei a saber dos nomes, me aproximei desse primo, ele sempre trazia um vinil de alguém que colecionava. Então, querendo ou não... Ele morava onde? Ele era de Ilhéus, mas ele foi morar em Banco Central também, nessa época. Ele morou em Uruçuca há um tempo também, que é uma cidade perto ali. Então ele tinha amigos em ambas as cidades. Nas periferias, acontecia o funk. Acontecia, essa música já estava acontecendo nas periferias. E tinha os bailes, né? As festas, os vinis. Então, os tênis, a roupa, né? A estética já estava começando a acontecer perifericamente. Porque o axé estava acontecendo. E os blocos afro já tinham uma história. Mas o funk, ele trazia a jovialidade daquele momento, né? Já falava já com um espírito mais jovem, né? Então, aquilo falou muito comigo. E aí eu descobri depois eu descobri o rap, que era a música mais séria. E aquilo me fez... O rap que eu ouvi naquela época, tipo Beastie Boys, Run DMC, né? Depois Public Enemy, NWA, tá ligado? Essas coisas foram coisas que me chegaram primeiro. E aquilo foi foda, assim, porra, mexeu demais comigo. Depois, quando o rap nacional chegou, que era aquela coletânea hip hop cultura de rua, tá aí de DJ1. Esses caras me trouxeram uma vontade de conhecer, porque naquela época, assim, mano,
quando você estuda na escola, um malandro é aquele pivete que fica no fundo da escola, bagunçando e chamando atenção porque ele, sei lá, ele é engraçado, ele tem muita energia. Sim. Mas o rap que eu ouvia me dizia que malandro é aquele que mais conhecia. É aquele que tinha mais, buscava conhecimento, saber das coisas pra não ser uma marionete. Sim. E, porra, os caras me disseram isso quando eu era pivete. Então, todo o caminho foi trilhado muito com esses princípios. De adquirir conhecimento pra não ser marionete, não escutar a música que o rádio quer que você escute. Saber de um cinema que seja além daquele que a indústria quer que você saiba. Sim. Saber de outras formas de se alimentar. De cultura, de né? tudo, né? De cultura, de informação de maneira geral. Então, a cultura hip hop foi algo que é como se eu tivesse saído da Matrix, entendeu? Então, foi algo importante para minha formação e isso me estimulou a querer saber mais das aulas de história, de querer saber dos vinis e descobrir as coisas e me envolver com outras pessoas, sabe assim? Então, foi algo fundamental até ir para Ilhéus. Quando eu fui para Ilhéus, eu já era hip hop. Então, Você era hip hop na essência de como um estudioso, um fã de ouvir, ou você já começava a deslumbrar, tipo de discotecar, ou fazer rima, enfim? E você foi pra Ilhéus mais ou menos qual? Eu acho que 94, 95? Isso, 94, 95 foi quando eu fui pra Ilhéus fazer o primeiro ano. Tá. E... Maneiro. Ou seja, 16, 17 anos. 16 anos, quando eu fui pra Ilhéus. Cara, essa parada é muito foda, porque quando eu fui pra Ilhéus, eu tinha as fitas, né? E a gente se chamava, um chamava DJ fulano, DJ fulano. Era uma coisa do nosso grupo de amigos, né? Então, DJ Cal, DJ MJ, Jeff, DJ, sabe assim? Então... Sim. Era essa a ideia, só que ninguém tinha equipamento. Todo mundo chamava DJ, porque quando a gente sempre gostava de se reunir e botar as fitas, e botar os vinis, e ouvir, e ficar imaginando o scratch, sabe? Aquela coisa e tal. Então essa história é uma história muito romântica, né? Assim, eu olho pra trás assim, com muito carinho e naturalmente me desperta um sorriso, porque... todo mundo traz uma nostálgico, algo, né? E isso foi a semente fundamental, né? Para as outras coisas que vieram a acontecer. Então, quando eu cheguei em Ilhéus, a minha vontade era ter esses equipamentos. A minha vontade era ser o DJ. Então, tudo que era ligado ao DJ, eu já sabia. Eu sabia o que era um crossfader, eu sabia... Porque eu lia sobre... Entendi. Então, assim, engraçado, sabe o que é, mano? Porque você é um nerd da zona rural, entende? Sabe, assim? É como, sabe, assim? Sim, e você querer saber das coisas. Então, eu era o cara que queria saber das coisas, mano. Então, quando eu fui, rolou um curso que foi anunciado no rádio, vai ter um curso de DJ com o DJ Rogério e tal. Então, eu fui fazer, já liguei pro cara, peguei o número, anotei na rádio, né? E fui até o cara... E cheguei lá, ele tava dando aula sobre como é que era o nome. Eu falei, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei. E só toquei, executei. Ele falou, e ele até tomou ficou assim. Porque eu já tava... É aquela coisa da fome, né, mano? Sim. A vontade de querer saber, né? Sim, pode crer. Essa parada foi importante. Então, no Você nível tava fazendo médio... só aula prática, aula teórica você já tinha passado. Eu já meio que sabia mais ou menos o que era pitch, os BPMs, porque você comprava, sabe, as revistas que tinham na época, DJ Sound, que tinha nas bancas, então Rap Brasil, sabe, assim, tinha todos os amigos que vinham gringo, que tinha aquelas revistas americanas, então eu chegava a ficar lendo com um dicionário, sabe, assim, então é vontade de querer saber, meu irmão. Sabe, assim, muita fome, então... Isso é uma coisa que os jovens de hoje nunca vão entender, né? Cara... A gente entende, porque a gente também viveu essa realidade, óbvio que de outras formas. Sim. Mas, cara, tipo, como é que você sabia as coisas? Você tinha que comprar uma revista. Justamente. Você tinha que ler uma revista. Você tinha que ter um dicionário. Ter um dicionário, senão você não vai saber o que fazer. E às vezes nem adiantava, né? você podia saber tudo, você não tinha como acessar. Você não tinha como comprar... Não tem no Brasil. Quando vai chegar? Não sei. Talvez nunca chegue. Pois é, essa época foi uma época, assim, muito gostosa, assim, de tudo, né? E é legal quando alguém chega com um disco novo que liga pro amigo. Eu falei, mano, tu não tem noção de que disco eu tô aqui. Tu vai fazer o que hoje? Eu falei, eu tô de não sei o que,
pensando, vem pra cá, mano, tô com o disco novo do Soulfly aqui. Caralho, como assim, meu irmão? Como é que você tem, tá? Então, eu tô falando com os amigos do metal, né? Sim, nem tô falando do rap agora, entende assim? Então, ou então alguma coisa, sei lá, disco do Massive Attack. Ou Asia Dub Foundation, que sabe assim? Você chega um momento que você constrói um clube de amigos, um clube de amigos que cultuam, compram discos ou seja lá, conseguiu na cópia com fulano tal, sabe assim? Sim. E você já fica sabendo, então vira um grande clube de conhecimento, mano. Isso aí é uma parada, tipo, eu sou muito grato, mano, assim, meus amigos são todos nerds e a gente é meio que movido por essa enzima de sabe assim, de querer degustar o negócio assim, digerir essa parada, sabe assim. Enfim. Então vocês começaram, o primeiro foi o Jeff DJ. Esse foi o primeiro vontade de era todos. essa. A vontade, o primeiro era o Jeff DJ enquanto sonhando em ser. Sim, você, tipo assim, alguns querem ser astronautas, outros queriam ser DJ. Justamente. Tipo, o primeiro sonho, né, digamos assim. Cara, só pra você ter uma ideia, se eu volto em Banco Central hoje, meu apelido na comunidade é DJ. Foi irado. Meu apelido lá hoje, assim, pros pivetes que foram meus alunos ou pessoas que são da minha época. É DJ, sabe assim? É meu apelido. Foi irado. E agora, como é que passou desse sonho pra você começar a sua banda, que você disse que começou em 96, 97? Como é que 96. foi essa... 96, né? Como é que foi essa transição? Como é que foi o começo da banda? E foi o que você falou, né? Tipo, cara, uma banda que tem 30 anos, eu nem imaginava que ela existia. Então já uma das primeiras bandas de rap do Brasil, né? Que não é a primeira. Não, mas... uma das primeiras. Uma das primeiras. Eu acho que sim. Acho que uma das primeiras, 96 ali, né? 96 já tinha Câmbio Negro. Pode falar. Eu acho que já tinha Planet Ramp, eu imagino que sim. Planet acho que já tinha também. Já tinha, assim, mas a gente não tinha... enfim. Acho que 96, não sei agora. Acho que... Já devia estar rolando, mas eu acho que eu lembro de 98, assim, 99. Pois é. O Câmbio Negro... Mas assim, a gente surgiu na escola, né? Quando eu já tava em Ilhéus, assim, fazendo o nível médio, conheci Hans, que hoje já não faz mais parte do quadro, mas ele fez parte do quadro nesses 3 álbuns. Não, no primeiro, no terceiro, no segundo ele não tava também. Mas assim, a gente se encontrou na escola e ele já escrevia letras de rap. Eu achava foda, assim, porque ele escrevia no nível que eu já achava melhor que a maioria das coisas que eu escutava. E tipo, porra, não, um dia eu vou comprar uns tocadiscos, eu vou ser seu DJ, a gente vai montar uma parada, tá ligado? Então, mas aí com o tempo eu percebi que eu não tinha esse recurso e eu comecei nos lugares que a gente ia, eu meio que pegava outro microfone e fazia vocal de apoio. Aquele MC de apoio, né? Então, em algum momento a professora chegou na sala de aula e falou assim, ó, vai acontecer em tal data, no Teatro Municipal, um evento chamado Valores Artísticos da Escola Pública, e quem tiver alguma apresentação artística para fazer, prepara para apresentar lá, que todo mundo vai ganhar ponto em todas as disciplinas. E aí a gente olhou um pro outro, aí vocês gostam de música aí que fica batucando na carteira aí, ó, vai, faz um negócio aí, ó, faz, tipo, a gente tem instrumento, vai, conversa com o pessoal da fanfarra, fala lá com eles lá. Aí a gente olhou um pro outro e falou, vamos lá. E a gente organizou com o instrumento da fanfarra, montou uma bateria improvisada, conseguiu um espaço para ensaiar, então levou caixa de baixo, de guitarra. E a gente montou uma banda que se chamava Quadro Negro, por conta da escola. Que foda. Entende? Então, daí que surgiu o quadro. Foda. A gente subiu no palco, assim, já ouvindo, tipo, a gente vai tentar fazer alguma coisa, por influência de Nação Zumbi, inclusive, assim. Porque era uma coisa que tinha um sotaque parecido com o nosso, né? Sonoro, inclusive, assim. Então a gente via as coisas de James Brown com elementos de maracatu do cara. Só que a gente não usava o maracatu, mas a gente trazia aquele swing nosso, assim. Então, achou nossa própria forma de fazer. A gente escreveu uma música sobre educação, subiu no Teatro Municipal de Ilhéus, cantou essa música e eu desci assim, falei, mano, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Então, as coisas aconteceram muito a partir dali. Com o tempo, o nome que era Quadro Negro virou o Quadro. E aí as coisas... E a banda que tava tocando nessa primeira apresentação, quem permanece? Permanece. Bom, Diaga, que é o percussão, e Vitor, que hoje é orixá africano, o nome dele, que é baterista. Ele tocava baixo na época, e hoje ele é batera do quadro, e enfim,
É isso, são esses 3. Hoje em dia tem mais gente? Quem tem mais? outras pessoas. Rico assume o baixo, né? Já tem um tempo, desde o primeiro álbum também. Da Lua na guitarra. Mangaio é o nosso DJ. Ele não é um sócio da banda, mas é um cara que tá com a gente desde sempre. E é um produtor também, assim, um cara foda. Tem também Frieza, né? Que adorei é o vocal apelido comigo. Frieza do Dragon Ball Z ou não tem nada Acho a que ver? o nome vem antes. O nome vem antes. Eu acho que são esses aí. E tem Alex, que é o cara que é o backstage. Pô, irado. Irado. E agora me diz uma coisa, beleza, nessa época, 96, 97, Sim. o rap ainda não era bem aceito, não era mainstream. Como é que foi? Tipo, você, não só isso, você nem era do eixo Rio-São Paulo, você já era da Bahia. Como é que foi você interior, conseguir... né? Do interior Nem de ainda, Salvador, né? Como é que você conseguiu, tipo... quebrar essa barreira, tanto a barreira regional quanto a barreira da galera que não queria. Porque, tipo assim, eu não, como eu sempre falo, eu não sou do rap, mas eu acho muito curioso que a galera não queria que existia essa barreira, né, na mais na ou época. menos assim, eu acho que... Eu não posso sei dizer exatamente. Que, tipo, eu sou mais novo, né? Do que um pouco mais novo que você, mas assim, na minha época, assim, já tava começando o Tupac, assim, já... Não, eu tô mas falando era, no assim, Brasil, tipo, Racionais não iam pra Globo, essas coisas, sabe? Tipo, isso que eu tô tinha dizendo. essa entrada, tipo, no Brasil, mas já tinha essa informação do rap, tocava algumas coisas na rádio já, mas não era mainstream, assim, e era americano também, Gabriel né? Pensador foi de 96, por Sobre exemplo. isso. É isso, Gabriel Pensador foi em 94 que ele lançou o 94, primeiro, é, 94, exatamente. 95. Sim. Tocava no rádio, Gabriel Mateu Presidente ali, né? Aí eu lembro que tocava, isso tocava no rádio, eu não lembrava disso. Tocava, tanto, depois rolou uma censura, mas chegou a tocar. E era engraçado, porque você ouvia aquilo no rádio e achava massa, assim, porque chocava um pouco, né? Sim. E ele foi um Isso é cara ótimo. importante mesmo, assim, não só pro rap nacional, mas pro rap em português, né? Tem Sim. que Não, total. reconhecer isso, assim. Eu percebo que, às vezes que eu ouvi dando entrevista, assim, nos lugares, assim, ele falando sobre quanto isso influenciou até Portugal, Angola e tal. E Gabriel Pensador foi um cara realmente importante. E pra gente lá, mano, o rap era realmente uma coisa muito underground. Então, assim, a galera que curtia hardcore ouvia Beast Boys. Sim. Porque remetia aquilo Sim. de algum nível. Sim. E até porque tinha hardcore também no Sim, meio, né? sim. Ouvia Planet Rap, mas ouvir rap mesmo, assim, Sim, já era um pouco mais denso pra eles. sim. Tinha uma densidade, um peso. E quando eu digo peso, é aquele peso da densidade até do que era dito de alguma forma, porque retratava as coisas numa perspectiva que não era tão divertido, Sim. digamos assim. Então... Era um protesto, né? E- Então, a gente meio que se conectava com essa turma, assim. Então, os amigos do hardcore, amigos do reggae, amigos punks, sabe, assim? Então, meio que, de certa forma, por todo mundo viver exclusões e viver à margem do mercado, do gosto hegemônico, majoritário, né? A gente meio que se encontrava nos mesmos lugares. O mesmo lugar que tocava reggae era o lugar que tocava rock, que tocava metal, que tocava, sabe assim? Então, todo mundo meio que se encontrava. Então, eu ia no show de metal. Eu via a banda de algum amigo tocando metal, eu ia lá ver, porra, curtia, assim, porra, pá, massa. Ia no show de reggae, ia nos punks e tal. E, ao mesmo tempo, acontecia as coisas mais crossover, né? Essa mistura. Então, Sim. Sublime, de certa forma, essa mistura. Bad Brains, essa mistura, né? Rage Against the Machine, Sim. tem essas misturas, Red né? Hot Chili Peppers também. Justamente, Muito feito no legal. humor, essas coisas, né? Então, eu sempre fui um cara do rap, mas eu sempre ouvia essas coisas porque meus amigos ouviam, eu falei, pô, isso aqui é legal. Infectious Grooves, né? Sim. Então, Suicidal O próprio Tendencies. Planet aqui, da minha visão carioca, assim, da minha infância, a galera ouvia muito rock, porque ele falou que tem essa influência muito do rock. O Planet Ramp foi meio que, assim, a galera do rock meio que aceitou o rap, assim, um pouco. Porque Isso. tinha essa separação um pouco, tipo, na escola, quem ouvia rap e quem ouvia mais rock. E o rap era a galera do basquete, geralmente curtia, né? Que tinha aquela ligação, Exatamente. né? Naturalmente, né? Então, assim,
meio que quando o quadro veio, depois de 96, a gente veio voltar a subir no palco. A gente subia no palco pra participar do show dos amigos, assim. Sim. Então, um show de um amigo, a gente subia e cantava uma música. Show da banda tal, meus amigos, sobe aí, vamos cantar um aqui, vai subir e fazer um freestyle. Eu meti uma letra, ou uma versão de alguém assim, cantava um pedaço de uma música de alguém. Então, era meio pra matar a fome, né? Sim. Então, quando a gente retomou a banda, acho que foi lá pra 2002, então, a gente já retornou com o quadro, assim, a gente começou a tocar nos lugares, tipo assim, vai ter uma banda de rock, o quadro e uma banda de reggae. Porque criava conexões. Era, tipo assim, ou a gente se une ou a gente não é nada. Então, assim, como a gente começou a executar bem, a procurar, e sempre foi todo mundo procurando saber melhor executar melhor seu instrumento, a gente começou pô, o som de vocês é muito diferente. Eu nem gosto de rap, mas isso aqui é muito bom. Então as pessoas começaram a pedir música. E a gente começou a tocar nos lugares e criar um público e fazer com que as pessoas cantassem a nossa música. Então a gente subiu no palco para cantar as nossas, e isso começou a acontecer de uma maneira assim, crescer de uma maneira que a gente não percebeu. Quando a gente foi lançar o primeiro álbum em 2012, foi quando a gente foi lançar, muito tempo depois, né? Lançar o primeiro álbum. Cara, a gente teve mais compartilhamento do que a gente lançou no Facebook, né? Sim. Foi mais compartilhamento do que a gente pôde imaginar. Então tinha blog francês falando do disco do quadro, né? Pô, sério? Todos os blogs brasileiros falaram do nosso disco, assim. Todo mundo fez questão de compartilhar. Foi uma explosão, assim. A gente ficou entre os discos... 2012. Já tinha Spotify? Não. A gente tinha aquele esquema de botar pra baixar de graça, sim, né? O MySpace. Essas coisas. E o YouTube, né? Sim. Na época era YouTube. Então, pô, mano, a gente teve jornalistas que botou a gente entre os discos mais importantes da história da Bahia. Caraca, na época, maneiro. assim. Então, pô, a gente ficou muito surpreso, assim. E aí a gente foi a primeira turnê que a gente fez aqui no Sudeste. Foi já um mês depois do lançamento. A gente veio pro Sudeste já em julho. Pedi demissão do trampo e vim pra cá. Assim, já ficou um mês aqui no Rio. Depois passou mais, sei lá, uma semana, 15 dias em São Paulo. Doideira, assim. Tocando em vários lugares maluquíssimos. Já tinha vindo pra cá ou não? Foi a primeira vez? Eu acho que foi a primeira vez que a gente veio. Eu acho que eu tinha vindo aqui pro Rio uma vez, mas foi em outro contexto. Vinha com a namorada uma vez, assim. Passar um final de ano aqui com a família dela. Mas, sim, com a banda, foi a primeira vez. A gente ficou, sei lá, em Vargem Grande, Foda. na casa de um amigo que é artista também visual, Isolag. Uma onda meio Novos Baianos ali. Bem isso, e ficou ali e vindo tocar nos lugares pegava um transporte e vinha pra cá tocar nos lugares, loucura total, mas foi muito bom. E aí foi quando a gente conheceu várias pessoas importantes, assim. Sim. E foi aí que você decidiu que tenho que vir pro Rio, ou demorou um pouco ainda? Demorou muito ainda, porque isso foi em 2012, né? 2012. Quando a gente veio pra cá pro Rio, a gente conheceu... O primeiro evento que a gente foi tocar foi o evento que Yuka organizava. Yuka era, vocês sabem, né? Sim, sim. É a Batera segunda do pessoa Rapa. que fala do Yuka hoje. Ó, que pra foda gente. isso. Isso é muito bom. A gente também conhecia o Yuka, tipo, ele é um cara muito especial, né? Pô, cara? demais, velho, assim. Então, quando a gente tocou nesse evento que é organizado por ele, que era uma tenda perto da Praça 15, eu acho, ali, em algum lugar. Sim. E ele sempre era tipo um programa de TV, só que não era TV, assim, que você tinha sempre alguém um bate-papo, uma aluna de circo, então tinha um bate-papo com alguma coisa interessante, algum artista visual e música, sabe, assim. E aí o Yuka chegou, tinha pessoas lá, então foi, porra, e a gente foi tocar. E quando acabou, assim, ele veio e falou, mano, o som de vocês é muito foda, tava vendo que vocês têm pouca coisa no YouTube, cola lá em casa, vamos tentar gravar alguma coisa de vocês lá e tal. Acho o som de vocês, assim, muito, muito foda e tal. E a gente colou na casa dele, mano, a gente passou pra ir pra casa de Yuka todos os dias, bro. E virou amigo dele, assim. E ele roubou logo o nosso baixista pra gravar o disco dele. Então, por exemplo, o disco solo de Yuka, quem toca baixo é o baixista do quadro. Foda. É Canções para Depois do Ódio, né? Tá ligado. Então o Rico, que hoje em dia ele nem toca tanto baixo no quadro, ele é mais vocal no quadro. Sim. Então, e hoje mora na França também. Mas foi Rico que gravou.
esse disco de Uca, assim. E a gente conheceu também outras pessoas, André Sampaio, a gente conheceu várias pessoas aqui no Rio que se tornaram parceiros, né? Desde essa época, enfim. Essa época foi uma experiência musical no Rio, assim, de tocar nos lugares muito underground, na Lapa, Santa Teresa, uns lugares assim que a gente nem às vezes eu nem sei, eu passo na Lapa e falei, eu não lembro qual foi a casa que eu toquei aqui, mano. Então, bem ali mesmo, assim, bem louco. Depois foi pra São Paulo e foi massa. Eu vim pro Rio em 2015, né? Sim. Em 2015 eu vim pro Rio, que aí, assim, a gente tinha lançado o disco primeiro, assim, aí eu tinha uma vida em Ilhéus, assim, que tava bem estabilizada no sentido, né? Eu já era professor, né? Tava dando aula, tinha feito a graduação em filosofia. Fiz filosofia por causa do rap, inclusive. Irado. Eu já tinha feito a graduação e tal. E aí, assim, eu tava dando aula, né? Mas assim, eu sentia que as coisas não estavam muito passando dali. E na época eu namorava uma menina e ela recebeu um convite para fazer doutorado nos Estados Unidos, assim. E aí, porra, eu fiquei ali sozinho, tava trabalhando em vários lugares, assim, tocava na noite, tocava em Ilhéus, Itacaré, Itabuna e tal, assim, Serra Grande, às vezes Salvador, voltava. Mas tudo muito assim, ali, não passava muito daquilo. E aí quando ela foi assim, eu entendi que eu falei, pô, mano, eu não tenho filho, sabe, assim, eu acho que essa pode ser uma leitura que eu posso fazer das coisas e entender que eu preciso expandir e arriscar outras coisas. Sim. E aí eu fiz um outro Enem e descobri que tinha esse curso de arte aqui em Niterói, esse curso de arte na UF. E eu falei, porra, Niterói é uma terra foda, hein? Niterói é terra de Black Alien Speed, terra de Quinto Andar, terra de vários MCs foda. Caralho. Eu acho que pode ser uma boa. E é do lado do Rio. Eu acho que é isso, hein? Aí eu vim, na maluquice. Pô, demais. Só com a mala. Fez Enem, passou e... Tirei uma nota boa, consegui passar nesse curso de arte, que é um curso de arte contemporânea. Eu entendi que eu não precisava tocar instrumento nenhum, que eu não precisava pintar nada, nem desenhar nada. Só abrir a mente para a materialidade das coisas, entender assim. Então, aquilo foi um curso também foda e aquilo foi o que me fez. Eu fui ficando, mano. E aí as coisas foram acontecendo aí. Aí você gostou e agora é praticamente... eu comprei um barraco na favela e tô aí. Até hoje, assim. Eu sou um morador de Niterói há 10 anos. O Rio é cativante. Vamos no seu Rio, Niterói. Pô, maravilhoso aqui. Eu gosto. Eu gosto. Também, a gente, antes de começar a tarde, a gente se perguntava, será que a gente fica aqui ou vai pro outro... Cara, hoje em dia eu nem penso em mudar. Né? Pô, Rio... Cara, tipo assim, é um caos. Uhum. É um caos totalmente caótico. Mas a gente não consegue em nenhum lugar do mundo que a gente tem aqui. A única coisa que eu penso é tipo, São Paulo é um lugar, porra, também promissor, assim, de pro trabalho mercado das coisas, né? Mas, assim, em qualidade de vida, né, cara? Acho que aqui não tem nada igual, né, cara? Igual não, né? Óbvio que tem outros, mas pra gente que nasceu aqui também... Isso, tem afeto, né, mano? Eu gosto de Niterói. Niterói é calmo. Eu sinto falta dos acarajés da vida, né? Ah, sim. É foda você dobrar a esquina e não ter um acarajé ali. Isso é muito limitado pra mim, com todo respeito. Outra coisa que eu sinto falta são a água mais morninha do mar. Sim. Né? Porra, isso é um negócio que eu sinto falta também. Bahia, né? A Bahia é maravilhosa. Assim, mas o Rio é um lugar muito bonito. Eu acho o Rio, essa combinação de mar e montanha é um negócio maravilhoso, mano. Eu acho lindo, assim, é muito visual, assim. Eu tô em Niterói, olho pro Rio, ou tô no Rio, olho pra Niterói, assim. Você vai lá pras praias da região oceânica em Niterói. Acho bonito demais, assim. Acho muito bonito. Naturalmente, eu tenho identificação cultural também forte com a Bahia, assim. Eu acho que culturalmente a Bahia tem um negócio, assim, que me... e eu me tornei mais baiano. Lá na Bahia também que... Eu fui entender o quanto eu sou baiano depois que saí de lá, assim. Sabe, assim, é que eu fui ver isso, assim, com mais força, assim. Sim. A comida, você dobra a música que toca na rua, sabe, assim. O jeito de fazer as coisas,
a coisa de falar pegando, sem medo de achar que é qualquer outra coisa. Você fala pegando, vem cá, velho. E assim, você balança a pessoa, assim. Muito... Tem essa coisa, mas assim, é isso. Eu acho que são características, né? E a gente ganha de um lado e perde de outro, enfim. E Sim. somar é importante. É A isso. vida é isso, né, cara? Infelizmente. E você, quando você veio pra cá, você já tinha sua carreira solo ou você estava construindo a sua carreira solo ainda? Como foi esse momento, assim, da sua vida? Cara, engraçado, eu nunca projetei uma carreira solo na minha vida. Eu nunca tinha projetado uma carreira solo. Eu tenho uma amiga chamada Márcia Espíndola, que foi uma pessoa que eu conheci quando a gente gravou o segundo álbum do quadro, que é o Nego Rock, em 2017. Ela foi a pessoa que gravou os videoclipes. Ela tinha uma empresa de audiovisual e ela foi gravar os clipes da gente, assim, virou uma parceira, uma amiga, sabe, assim, amiga mesmo, assim, e virou dela vir pra cá pro Rio e ficar na minha casa. Quando eu vou pra Salvador, fico na casa dela, assim, conheço os filhos dela, conheço a família dela, assim, uma pessoa muito, muito querida. E aí um dia surgiu um edital, ela falou, cara, vai sair agora, tal dia, um edital, e você tem que escrever uma parada sua, mano. Tu tem que gravar um disco seu. Eu falei, porra, Márcia, o quadro vai escrever aí pro álbum desse mesmo edital. Aí ele falou, então tu escreve o EP que tem a categoria EP. Tu tem que gravar uma parada sua. E eu fiquei assim, falei, porra, tá. E aí eu fui amadurecendo isso na minha cabeça. E aí foi quando aconteceu, ela até, tipo, ela fez isso acontecer, sabe? Foi a pessoa que fez acontecer. E quando eu me vi no estúdio, terminando esse EP, quando eu vi esse EP nascendo, assim, aquilo me levantou muito minha autoestima. Porque eu sempre compus com outras pessoas. Eu sempre compus uma parte, um refrão, para que outra pessoa completasse. Sim. Na banda, sabe? Sim. Sempre fiz umas coisas e outras pessoas aqui. Sempre foi muito assim. Então, esse EP foi uma mudança de chave gigante na minha cabeça. Hoje, eu me vejo numa carreira solo de uma maneira que eu nunca tinha me visto antes, assim. E eu acredito em faço investimento de tempo, um investimento mental, espiritual mesmo, físico para isso, assim. De uma maneira que eu nunca tinha feito isso antes. Isso é engraçado, né? A arte você se dedica fisicamente, não é só mentalmente, é fisicamente. Tipo, em todos os sentidos, né? E a alma também. A alma também, impressionante. Cara, eu escrevo com o corpo todo. Quando as pessoas, às vezes, elas não entendem quando eu digo isso, mas às vezes eu boto um pedaço de papel, deixo a música, o beat rolando, alguma coisa assim, e fico ciclando igual um maluco dentro da minha casa, assim. Vou no banheiro pensando na palavra, sabe? Depois eu escrevo alguma coisa e volto e deixo o corpo... As coisas vêm... O meu corpo inteiro, sabe? Enfim. Não, existe alguma antena que as pessoas criativas têm que captam sinais do universo e conseguem... O pintor vai na mão, vocês vão na caneta ali. Pois é. E Jeff, e quando você foi fazer esse EP, assim, você já tinha, tipo, cara, eu quero abordar esses timbres, eu quero fazer uma pegada mais afrobeat. Você tinha isso na sua cabeça? Ou foi uma coisa que você criou junto com o Rafa? Como foi essa... Vamos lá. Esse momento, assim, tem semelhança com o quadro também? As suas músicas autorais? Como que é isso, essa separação também? Eu acho que interessante, né? Eu vejo de maneira diferente, né? Mas eu vejo que naturalmente é uma parte do quadro, né? Sim. Fazendo a sua própria parte, né? Mas assim, ó, quando a gente estava escrevendo o edital, o Márcio falou, pô, como é que vai... Precisa de um nome pro disco, um nome pro EP. Aí eu falei, me dê um nome, precisa de um nome. Aí eu falei, deixa eu pensar aqui. Eu falei, não, pensa em 10 minutos. Aí eu comecei a pensar assim, eu falei, pô, mano, peraí, não é assim não que se pensa um disco. Eu geralmente penso um disco depois, o nome de um disco depois que eu escrevo ele. Aí que eu olho pra ele e penso no nome. Por exemplo, o segundo álbum do quadro, quando a gente escreveu, a gente viu, porra, Nego Rock. É uma música que a gente gravou com o Benegão. Sim. E falei, pô, acho que é um bom nome pro álbum. E a gente botou, depois que o disco tava ali, né? E aí eu fiquei pensando assim, pô, como é que eu escrevo? O que é que eu costumo abordar nas minhas letras, assim? A forma como eu escrevo. E eu olhei muito pra minha história até ali. Então as pessoas sempre falavam muito
vi uma questão muito da espiritualidade. Há uma questão muito... Deixa eu pensar assim. Filosofia, Timaya racional, lidar com todas essas concepções de leituras de mundo. Quando você fala de religiosidade de referência africana, até mesmo o cristianismo africano, de certa forma, né? O cristianismo etíope. Então, quando a gente vai beber dessas referências, você começa a entender que você consegue falar das coisas numa perspectiva até com elementos místicos, digamos assim. Eu lembro das coisas que eu falava no primeiro disco do quadro. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, bota espiritual, porque eu acho que tem a ver um pouco também com a forma que eu escrevo e depois eu penso nas outras coisas. E aí, depois que eu fui, deixa eu ver o que é espiritual, assim. E aí, eu lembrei que o espiritual é aquele ritmo musical que antecede o blues também. Que é a música que os pretos cantavam na lavoura. Sério? Na lavoura americana, no sul, na Geórgia, para dar ritmo ao trabalho. Sim. E aí, aqui no Brasil a gente também tem isso. E a gente chama de canção de trabalho. No Nordeste, né? Na Bahia, como no Brasil inteiro, mas o Nordeste porque é de onde eu venho e eu tenho as referências. Então, o canto das lavadeiras, tem as pessoas que cantam em cima da barcaça de cacau, que é de onde eu venho. E minha família é toda do campo. É de onde eu venho, é da zona rural que é o que eu venho, sabe assim? Então, de certa forma, eu tenho... Talvez a minha grande diferença como rapper é eu lembrar que quando eu era moleque, 90% do alimento que eu tinha na mesa foram alimentos que foram plantados pelos meus avós. Sabe assim, tudo que eu comia ali foi plantado, foi caçado por pessoas que eu conhecia. Então, a relação com a própria vida era uma relação afetiva com o alimento, né? O meu avô trazia da roça, minha avó preparava e eu comia. Isso é algo que não tinha um atravessamento tão grande da indústria, digamos assim. Sim. Então, há um conjunto de fatores que leva para essa questão da palavra espiritual, né? Sim. Então, quando eu troquei isso com o Rafa, a gente começou a samplear coisas que tinham uma relação com essa coisa da canção de trabalho. O aboio, que é a música de tocar gado, né? Sim. Aqui tem uma música com o nome Aboio no disco, que fala sobre o bolsonarismo. Sim. E a gente, né? Gostei. Então, a gente sampleou um aboio de verdade, botou uma música de aboio, mas falando sobre como as pessoas são gado. Sim. Nesse processo, são conduzidas a pensar dessa forma, né? Tem uma música Irradie, que tem um sampler também, que é de canção de trabalho. E por aí vai, assim, sabe? Tem alguns samplers que são desse lugar. E quando eu toquei essa música agora, que vai sair no próximo disco, que eu toquei pra você, tem um sampler As Ganhadeiras de Itapuã, que também é essa música que vem da zona rural, essa música que se canta, que nasce próximo da lavoura, né? O samba não é uma música urbana, ele se torna urbana no Rio de Janeiro. Sim. Mas na sua raiz, antes de Jaciata vir pra cá, ele é uma música também do trabalhador, o forró também, sabe assim? Então, quando você vai pro interior, você descobre várias culturas típicas do interior, sabe assim? Dos interiores do Brasil. Você descobre muita coisa rica que é do trabalhador rural. Sim. Então, porra, muita coisa tem uma relação com esse sentimento que se encaixa no espírito. E a capa do disco é onde... A capa do disco é eu e minha mãe na casa onde eu cresci, né, meu irmão? Sim. E minha mãe foi uma pessoa que eu não tive o prazer de crescer do lado dela. Minha mãe é uma pessoa que ela veio pra cá, pro Rio, quando eu era criança. E eu cresci com a família do meu pai. Então eu via minha mãe uma vez por ano. Mas assim, como eu cresci com a família do meu pai, que é uma família branca, né, assim, branca com elementos indígenas, então, mas majoritariamente branca. Sim. Porra, eu não me via imageticamente parecido com eles, assim, sabe? Sim. Claro, tinha semelhanças e tal. Mas quando minha mãe chegava, era um negócio assim, tipo, pô, qual era que eu pareço? Essa é a pessoa que eu pareço. Então, sabe, quando meu avô chegava na porta da minha casa, meu avô par de mãe, assim, né, o pai falecido também. Então,
eu botei minha mãe na capa porque minha mãe é minha África em todos os sentidos. E, de certa forma, Sim. toda pessoa preta fora do continente africano é uma pessoa criada em cativeiro, né? Então, o encontro com minha mãe, eu acho que a relação que eu tinha com minha mãe de distanciamento, quando encontrar com minha mãe, é encontrar minha África, Sim, né? essa raiz, Encontrar minha negritude, né? Então, tudo isso cabe nesse EPzinho com 6 faixas. É muita coisa, muita camada, Pô, mas né? aí você em 10 minutos... Caraca! Pô, mas, Você em ó, 10 minutos você sentou ali na... Eu vou te falar uma coisa. Eu estava lá fora conversando sobre o seu passo para o lançamento, e tu falou uma coisa que eu vejo, é raríssimo eu ver pessoas falando. Você falou, tô tentando criar, não sei nem como se for, criar uma linha aqui, uma narrativa entre as coisas. E isso que você fez nesse álbum Spiritual, pô, perfeito. É fechadinho. Pô, muito legal isso. É muito legal você ter esse lançamento que a narrativa tá montada. É isso, você meu tem irmão. por que você tá lá. Quando você lançou o ele? álbum, 2021. 21, um né? álbum é um políptico, né? Quando eu digo políptico, né? São obras que se completam para formar uma obra, né? Um álbum, né? É um álbum, né? Então, alguma relação eles precisam ter, né? Eu acredito, né? Total. Então, eu vejo, por exemplo, por mais que as músicas sejam distantes, eu consigo ver isso nos discos do Kanye West, eu consigo ver isso no Racionais, eu consigo ver isso no Jorge Ben, eu consigo ver isso no Sepultura. Mas tá pegando uma galera sinistra. Tu pega uma galerinha aí que tu, tipo assim, no cara Do tu Bode escuta também, e... enfim, todos. Sempre tem essa galera Isso, fora. eu lembro do quanto o Afro Ciberdelia, que é o disco do Chico Sainz, Nação Zumbi, o segundo, né? Foi um disco assim que eu falei, nossa, mano, como são coisas diferentes, mas se conectam muito, assim, né? Samidarish é uma música muito diferente de Quilombo Groove, né? Assim. Sim. Então, nossa, como isso aqui, e como cria uma narrativa. Você ouve um álbum como quem assiste um filme, Sim. sabe, assim? Total. Então, eu acho que é isso que eu quero pra arte que eu faço, sabe, assim? Eu quero que a pessoa ouça e vive uma experiência, tem uma imersão ali, enfim. Cara, eu acho uma pena que hoje em dia, óbvio que não dá pra generalizar, mas não é mais essa forma de álbum. Porque, tipo assim, a gente cresceu, era álbum. A gente cresceu no álbum. Hoje em dia a gente vê muita gente que foca em single e tudo mais. Beleza, eu entendo que o mercado mudou, mas aí entra um pouco nessa questão que você falou, que se você é escravo do mercado. Tipo, pô, eu queria ter mais oportunidade de ver discos. Já acaba vendo só a galera grande fazendo disco, só quem tem, sei lá. Tô chorando de derramar, tipo, tá bom, tá ótimo como tá hoje em dia. Na verdade, mas... assim, essa discussão é engraçada, porque ele fala, eu discordo, né? E é assim que é engraçado, né? Tem que ser assim, não né? precisa concordar. isso. Não, óbvio, a essência é essa. Sou eu discutindo com o Mas amigo do a lado, gente né? tava discutindo, eu tava trocando muita ideia com até o nosso professor, o Marcelo Sá, que ele é um puta instrumentista e tudo mais, músico, e ele é um estudioso também. Ele tem mais de 10 mil LPs na casa dele, assim, a casa dele é um museu de LP, assim. E ele vários gêneros diferentes, ele gosta de vários gêneros. E aí a gente tava conversando sobre essa coisa do que agora as pessoas lançam muito singles e tal, e lançam álbuns também, mas o single é uma coisa corriqueira. E aí ele tá falando, cara, sim, mas antigamente também rolava isso. Eram os compactos, né? Os compactos. Sim, então, claro. assim, os compactos eram também mais barato você fazer, né? Porque, tipo, você tinha uma música e tal, e para você rodar também com aquela banda, pra você sentar e fazer um LP, tinha que ter uma gravadora atrás. O compacto também tinha, né? Mas, tipo, era uma outra forma de trabalhar, né? Mas, ó, assim, tinha muito também. E a galera ia, né, comprava os LPs, assim, e ia comprar um compacto. Então era outra dinâmica, assim. Mas olha só pra... Tipo assim, realmente, no começo, até... Quem começou com o disco fechado foram os Beatles, né? Que fez aquele The Beatles. Até lá, era só singles e discos eram coletâneas de músicas. Realmente, na época do vinil, tinha a cultura de singles. Mas quando a gente cresceu, já tinha um pouco menos. Que aí já veio era outro CD, formato. Aí vai naquela coisa que você está falando do mercado. Que aí o mercado dita as impõe, coisas. Né? Tipo, vira um produto, né? E aí, por exemplo, aí vai o LP, aí vai o CD. E aí tinha que ser um formato de 13 músicas lá para caber no CD. Então, assim, tipo, o mercado vai indo assim, né?
E Então- o Marcelão, inclusive, esse nosso professor falou que, tipo assim, o vinil foi tirado. Porque as grandes gravadoras tinham interesse em renovar. Tipo assim, se não trocar o vinil, como é que as pessoas vão comprar o disco de novo? Então, se pensar que, tipo assim, vinil pra cassete. Beleza, rolou uma revolução violenta do vinil pra cassete, que era coisa portátil. Sim. Mas as gravadoras sempre trocavam a tecnologia e meio obrigavam a antiga a se aposentar. Tanto que você vê que hoje em dia o vinil tá voltando. Mas tem também o lance do custo. Que, enfim, era super caro o LP e tal para produzir o LP. E o CD foi onde eles começaram a ganhar muito dinheiro. Porque Não a diminuiu fita o preço, né? era também um pouco mais cara. E aí o CD era uma coisa, tipo, muito barata. E aí eles conseguiram ganhar muito dinheiro nessa época. Assim. E era caríssimo, cara. Isso era, era caríssimo. muito caro. Era, Na verdade, tipo, eles baratearam a forma de fazer, só que o preço continua sendo... O importante é eles ganharem dinheiro. Exatamente. Acima de qualquer cara, coisa. Isso é muito triste. Cara, eu acho assim que existem mudanças, né? Que a gente vai acompanhando, né? Mas existem coisas que são do universo do fazer artístico. Sim, total. E quando você gosta de arte, você gosta da obra, eu tava ouvindo no meu fone aqui Amaro Freitas. Então, não sei o quanto Amaro Freitas tá preocupado de fazer um single pra colocar numa lista de hits do Spotify. Exatamente, né? tudo é o foco ali. Então, eu acho que você saber o que você tá buscando Total. e saber que, tipo, mano, quem gosta da minha música vai ouvir minha música assim. Eu estou disponibilizando ela em todas as plataformas possíveis, mas eu quero ela assim. Então, e tem as adaptações, né? Então, por exemplo, a coisa do single, dos compactos, foi determinante pra muita coisa. A música jamaicana, por exemplo. Não tinha pensado nisso. A música jamaicana, houve um tempo em que as pessoas, os contratantes não estavam pagando uma banda, né? Então, o que acontece? Você fabricava um compacto e o outro lado desse, uma música, o outro lado era o instrumental. Então, os DJs pegavam vários compactos instrumentais, naquela época chamava Selecta, soltavam os instrumentais e faziam um cara improvisar em cima, uma letra em cima. Então, isso criou a cultura do sound system. Foda Não demais. é? Porra, não sabia O Selecta, disso. o Tosta, e essa cultura que quando migrou para os Estados Unidos através de um cara chamado Kool Herc, nasceu o que chamamos de rap. Sim. Porque lá não era mais o reggae, lá era o soul funk de James Brown. Então, James Brown. então começou o Kool Herc encontrou outros, foi se adaptando. Então, os delays, que era coisa do dub, começou a se aplicar lá e tal, né? Dentro dessa cultura. Os graves também, jamaicanos, também se aplicaram lá de outras maneiras, sabe assim? Então, nasceu uma outra coisa. É um processo de polinização, né? Quase um processo de polinização, né? Sim. Se a gente Total, pensa... Total, não é mas isso? é assim que funciona. mesmo. Então veja como as adaptações fazem nascer outras estéticas também. Sim. Outras estéticas nascem a partir disso. Total. Eu vejo que na Bahia aconteceu um movimento parecido na minha época, pivete. Então, o cara era contratado para tocar na noite só com o teclado, ele cantando, e outro cara tocando violão, e outro cara tocando sax. E os timbres dos teclados mais tosco. Virou agora... O Arrocha. Total. Entende, assim? E o Arrocha tá aí, E o mano. brega também, né? O brega também com aquelas viradas... Aquilo é tudo do piano do Roland ali, com aqueles timbres ali, né, de... É porque o termo brega, ele já antecede, ele já tá presente desde a época do Reginaldo Rossi. Não, sim. Né? Sim, mas sim, assim, sim. os ritmos que tem as coisas específicas, o Arrocha, o brega funk, lá em Pernambuco e tal. Mano, com os recursos possíveis. Os caras criaram uma forma, com o recurso que ele tinha, compondo as letras, fazendo versões de música americana, tocando no rádio, pra ganhar o dinheiro deles, porque é aquilo que eles amam fazer, mano. Sim, sim. Então os caras acharam o seu caminho. E aí, enfim, vira um... Mas é incrível que cria a identidade daquele som, entendeu? Isso que é o incrível. A questão econômica é determinante pro Total. nascimento de novas estéticas também. Com Também. certeza. Tá ligado? Também. Eu digo, o precário como norteador artístico,
Ou norteador científico também, né? Sim. Porque você acaba criando uma descoberta. Sim. As descobertas nascem, às vezes, por conta do precário, né? Sim. E eu não tô falando isso pra romantizar. Não. Mas é justamente assim, pô, se for a condição que me dá é isso, mano, tá ligado? Tipo assim, pô, eu gosto de jogar bola, você só me dá um quadradinho, eu vou jogar bola aqui dentro, mano. Sim. Eu não tenho um campo no quintal da minha casa, do tamanho, sabe? Tem uma referência até boa aqui, mudando totalmente de assunto, a gente tá falando de Inovação música, mas foda, né, cara? uma referência colocando pro futebol, tá? Que o Vanderlei sempre falou que reclamava que o problema do futebol hoje é que a gente tá perdendo a nossa essência no futebol, que é a essência do futebol de várzea, do campo rala-coco e tal. E ele fala que as bases hoje em dia estão cada vez mais impondo disciplinas em relação à tática e a coisas assim, força física, e aquela coisa do improviso de você jogar num campo esburacado ou do rala-coco, o domínio, aquela coisa do brasileiro de conseguir ter o domínio totalmente da bola, tá perdendo essa essência. E a gente tá virando europeu. E a gente dava um banho neles. A galera exportava... Então é meio que essa coisa. Então, tipo assim, a gente tem que voltar às nossas essências, né? A gente exportava jogador, agora está exportando tática, não faz sentido, né? Tipo, a gente exportou durante a vida toda o jogador. É isso. Então, nesse sentido, eu penso que tudo pode passar, mano. O que não pode passar é a arte. Sim. Sabe assim? Talvez, quem sabe, algum dia vai cair todas essas plataformas aí, tudo volta pro SoundCloud. E aí ninguém ganha mais dinheiro, vai fazer outras coisas, sabe? Cara, assim? inovação. E aí vai, mano, as coisas são assim. Então, eu acredito que você tem que olhar para as coisas, saber onde é que você se encaixa dentro dessa possibilidade. Falar, mas isso aqui eu consigo dialogar, isso aqui não, e eu vou fazer o que é possível. Tipo, eu não tenho medo do pop. Sim. Sabe, assim, é algo que eu falo tranquilamente, assim, eu não tenho medo do pop. Se é Ana um Maria Braga... álbum, hein? Não tenho medo do pop. Se Ana Maria Braga me chamar pra tomar café com ela, eu vou tomar café com ela de boa. Não tenho problema nenhum com isso. Ela é assim. gente boa. Pô, eu só quero assim, eu só quero ser eu mesmo. Óbvio. Você tem que ser true com a sua arte. Independente se você é pop, a questão é você respeitar o que você mesmo quer dizer. Isso. E não começar a dizer coisas que você não quer porque você quer ganhar dinheiro, você quer ganhar fama. Isso. Ser true. E assim, eu sou uma pessoa que eu tô aqui trocando ideia com vocês, daqui a pouco eu vou voltar lá pro Morro do Palácio em Niterói e vou encontrar com um cara que vê uma realidade totalmente diferente. Sim. E de repente lá na frente, como eu já estive em outros momentos, você tá ali e você dobra a esquina e você encontra Guilherme Arantes ali, sabe? Tocando teclado, troca ideia com o Guilherme Arantes sobre Massive Attack, sobre Fela Kuti, entende? Assim, e depois eu volto e encontro o tiozinho Banguelo tocando o Triângulo do Forró e todos eles vão me ensinar alguma coisa, sabe? Assim, então, esse trânsito me interessa. Sim. Esse trânsito me interessa, assim, eu gosto desse trânsito. Isso pra mim é onde eu consigo liquidificar as coisas e ver alguma coisa nasce desse trânsito, sabe? Assim, eu sou muito grato quando eu consigo transitar. Esse caldeirão cultural é de onde saem as melhores receitas, né? Tipo, justamente. eu concordo muito com o que você diz. É isso. Que não adianta você ficar sempre no mesmo, né? Você tem que abrir, expandir. Pois é. Ô, Jeff, a gente estava falando lá no início que você tinha um sonho de discotecar e hoje você também toca, né? Você também é DJ. Sim. E aí, fala um pouco disso também. Você realizou o sonho. Depois de ter gravado o primeiro álbum do quadro, eu consegui comprar um equipamento. A gente viu você no show do 3030, se eu não tô enganado. Não, foi 3030 ou do Black Alien? 3030. Lá no cara, circo, tu tirou né? muita onda. Tu não só é DJ, como tu é um puta DJ. Parabéns. Mas é isso, Obrigado, é o conhecimento, né? Tipo... O DJ tem muito isso, é o estudo, né? É o estudo do... Óbvio que tem a leitura do palco, tem o equipamento. Eu acho que equipamento... Você pode falar melhor do que eu, mas eu acho que equipamento é a terceira via ali, porque o estudo de você estudar a música e você ter a leitura, acho que isso é o... Pois é, eu comprei um equipamento, assim, 2 CDJs e um mixer há algum tempo atrás, assim, e eu ficava gravando um CD, né, e tocando aquilo e tal. Eu toquei várias coisas e tal. Cheguei a tocar... teve um momento que eu toquei... Pensando no rap sempre, mas depois eu comecei a tocar música latina, que é uma coisa que eu gostava muito, de salsa. Também muito gosto, louco, assim, eu acho salsa muito gostoso de ouvir, mano. Tipo, levanta meu astral,
Se você quer algo que levante seu astral, bota pra tocar uma salsa cubana, assim, mano. Pô, tem que te mostrar o álbum que eu produzi. Olha aí. Que é aquela mistura de blues com Olha aí. com mambo, cha-cha. Ó, que massa. Que é o- Isso eu gosto pra caramba. E aí depois, assim, num dado momento, olha como são as coisas. Esse bate-papo dos amigos, né? Dos amigos nerd, né? Sim. Tipo, a gente ficava falando sobre música. E numa fase tava todo mundo tocando Fela Kuti, tocando um boom de bandas de Afrobeat, que eu tô ligado com meu parceiro aqui. Toca numa banda de Afrobeat na Folie Griot e tal, que eu tive a oportunidade de tocar junto. Mas teve uma época que tava todo mundo tocando aquele Afrobeat, assim, no Brasil inteiro, acontecendo várias explosões de música africana. E só se falava da música africana dentro daquela linha mais setentista, até 80, né? Sim. Ali, mais ou menos. E aí a gente, num dado momento, eu lembro de Vitor colocar na conversa, não sei se foi exatamente ele, mas dentro da conversa surgiu o assunto assim, tipo, pô, mas o que tá rolando na África agora? O que toca agora na África? Pô, tá todo mundo... As pessoas olham pra África como se fosse uma coisa antiga, do passado. Mas o que acontece na África agora? E aí a gente ficou assim, isso me fez assim... A gente já ouvia, já rolava o Kuduro. Sim. A gente já tinha conhecimento do Kuduro, já tinha coisa de Kuduro lá em Salvador, já... festa, né? E a gente começou a pesquisar, mano. Eu comecei a pesquisar música africana, tipo, de agora. Então, foi uma pesquisa de muito tempo. Isso tem mais de 10 anos. Então, você vai começar a descobrir os artistas. Yemi Alade, Tiwa Savage, Wizkid, Burna Boy, né? Aí tem esse menino agora... Azaki, né? Tem um monte de gente. Aí você descobre os ritmos Afrobeats no Afrobeat. né? Que na verdade Com é S. É só beat lá, né? É que o Afrobeat era coisa do Fela, né? O Fela, som né? orgânico Sim. ali. Os Afrobeats já são essas mistura de elementos dessa música pop africana, Eletrônico, com influência. hip hop. Bom, e aí assim, mano, quando comecei a escutar, eu falei, mano, isso aqui é bom demais. Eu comecei a entender o quanto aquelas células pareciam com as coisas que eu cresci ouvindo na Bahia. Parecia com Jerônimo, parecia com Luiz Caldas, parecia com a música que eu ouvia na rua, que eu cresci ouvindo. Parecia com os blocos afro, parecia com a música, sabe assim, com muita coisa. Parecia com alguma memória que eu não sabia de onde vinha, de certa forma. Então, eu falei, pô, eu vou tocar só isso agora. E aí eu passei a tocar só música africana. E eu sou um DJ de música africana. Às vezes as pessoas falam, pô, às vezes eu sou chamado pra tocar. Pô, já preciso de alguém pra tocar música brasileira, assim e tal. Eu falei, beleza, eu consigo tocar. Tim Maia, Jorge Ben, não, massa, é isso aí e tal. Então, beleza, eu consigo fazer, eu faço um set. Pô, eu quero uma parada de música latina, assim, e tal, consigo fazer um set. Um jazz e tal, consigo fazer um set. Mas o meu forte mesmo é a música africana. Então, isso acabou sendo uma parada, assim, marcante pra minha história de pesquisa. Sim. Virou a minha terceira maior pesquisa na vida, assim. Porque depois da cultura hip hop... Quando você descobre que o DJ veio da Jamaica... Uhum. Que história é essa? Porque o DJ... nasce Selecta, Uhum. na Jamaica. E aí você vou pesquisar a música jamaicana. Aí você fala assim, mano, isso aqui é infinito, mano. Sim. Você descobre uma gama de possibilidades nessa porra. É infinito. Aí eu fiquei muito tempo pesquisando música jamaicana. Uhum. Escutando várias coisas. Eu conheci gente foda. Eu tive a oportunidade de tirar foto com o Will Roy aqui, que foi o primeiro cara a cantar numa base de vinil improvisada, como eu falei. Ou seja, ele foi o primeiro MC da história, antes de mesmo se chamar MC. Olha. Entende? Então, isso é gigante pra mim, assim. Eu sou muito grato a isso. Então, da mesma forma que Fela, quando foi para os Estados Unidos, ele... para se envolver com o movimento Black Panther, quando ele chegou aqui na América, ele descobriu vários ritmos que são ritmos negros, que são de descendência, que vieram de lá e estavam ali, né, do blues, o jazz, o rock, soul, funk, a música latina, salsa, música brasileira, samba, não sei o quê. Quando ele pega e volta e reúne esses ritmos todos e cria uma coisa chamada Afrobeat, que é meio que a retomada desses ritmos do groove, né? Porque o Afrobeat é meio que a mistura de tudo isso, né? De certa forma. De certa forma, os Afrobeats também. Sim. Porque é pegar os timbres das coisas que estão acontecendo, a música preta que está acontecendo no mundo, né? Desde o rap, o reggaeton,
sei lá, música pop, né? A música pop, né? Tá aí, tá tudo aí, né? Do trap, né? Tudo moderno, os afrobeats, de certa forma, é meio que trazer esses timbres pra África, né? Tipo, os pretos os pretos que nasceram nasceram longe da gente aqui, estão fazendo essa parada aqui, então vamos trazer isso aqui de volta. Então, de certa forma, é isso, né? E se um processo de retroalimentar, né? Porque é uma ida e volta, né? É um movimento cíclico, né? Como uma coisa influencia a outra, né? Se o rap é filho do soul, que é filho do jazz, que é filho da África, de certa forma, ele já volta para a África e faz com que outras coisas nasçam também a partir dali. Sim. Então, essa polinização é cíclica, né? Sim. Então, eu vejo dessa forma e tento trazer isso para a pista, assim. Eu acho que eu me sinto contemplado quando eu toco Afrobeats na pista, assim. Cara, eu tô lendo um livro que eu acho que vai se amarrar, que o nome é Música e fala sobre a antropologia da música. A gente fala muito sobre essas questões, tipo, de como é que os negros trouxeram todas as músicas que hoje em dia são estouradas, sendo que, 100 anos atrás eles estavam, tipo, escravizados e tudo mais. Cara, depois eu te mostro que é interessantíssimo. Quero ler. Não fala só sobre isso, né? Fala assim, desde os trovadores até de onde saiu música. Porque de onde saiu a música? Como é que começou essa música? Tem várias funções, né? Tinha função religiosa, tinha função de guerra, tinha até civilizações que usavam para procriar. Tipo, faziam eventos com música, tá ligado? Mas aí, se começar a falar sobre isso, vai ficar... Vai desvirtuar demais. Enfim, tá sempre... É um papo... Se existe o ser humano, existe a música. Faz parte, né? Interessantíssimo isso. Ô, Jeff, estamos chegando na reta final aqui do nosso podcast. Passa rápido, hein, mano? A gente podia ter ficado hoje falando mais umas 3 horas, mas não, vamos deixar com gostinho de cara mais, chama de depois de novo. Que massa. Mas, no final do nosso podcast, a gente sempre dá uma oportunidade pro nosso universitário Johnny. Vou até fazer um convite antes. Jeff, primeiro escolhe um boné, um desses se é seu, tá? Eu sei que as cores você queria vermelho e verde e branco aí, mas... Salve, infelizmente foi do Tá Mengão. massa, mano. Agradeço. Pô, esse preto aqui vai cair bem. Demorou. Vou levar ele. Pode levar. Vou levar. Outra coisa é o seguinte, aqui no Taz Backstage, a gente sempre reveza aqui os apresentadores, às vezes eu e ele, às vezes o Lucas, né, também participa, o nosso mestre João, o Johnny também. Você está convidado, se um dia você quiser trazer alguém interessante, está convidado aqui a nos representar também. Um dos convidados. Que massa, mano. Vou ficar honrado. Legal, vai eu e você e o Rafa, tá convidado aí, publicamente aí. Pô, maravilha, mano. A gente divide, tipo assim, se é uma coisa mais musical é ele, se é uma coisa mais marketing, mercado, empresarial, mercado. Mais técnica, né? A gente muito bem. Ou a gente vai junto também. Maravilha. Pô, quero dizer, primeiro, mais uma vez agradecer aqui. Vai ter pergunta ainda, tá? É? Mas não se despede, não. Opa, que massa. É uma pergunta secreta aí que tem. Mentira. É? Ele faz a pergunta e aí você responde. Certo. Só responde aqui no microfone, mas pode olhar pra ele quando ele aparecer na porta mágica. Ele vai abrir agora. Opa. Salve, colegas. Salve, Jeff. E aí, pai? Mais uma pergunta aqui do backstage, né? Eu já tô veterano do backstage, igual eu falei lá no outro. Vou aproveitar a oportunidade para poder... Enfim, aproveitar a sua presença aqui para você indicar pra galera e pra gente também por tabela alguns álbuns, alguns discos que você acha que tenham influenciado a tua carreira, pra galera conhecer mesmo, você acha, cara, tem que conhecer esses discos. Pô, foda. Maravilhoso, já faz um corte aqui, vai aparecendo o discozinho pra facilitar também. Eu falei de alguns aqui, né? Eu falei do Afro Cebedelia, né? Bom, álbuns que me influenciaram. Eu vou pensar que... Pô, qualquer um do Racionais, mas eu vou falar do Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, né? Demais. O Racionais, assim, é importante pra mim. O disco do Pharcyde, o Lab Cab Califórnia, que é todo, acho que não sei se é todo produzido por Jay Dilla, mas tem produção do Jay Dilla, que a música Running tem sample de brasileiro, assim, e influenciou com certeza a obra do D2, tenho certeza disso.
Tem um disco do Jay Dilla com o MF Doom, chamado Mad Villain. Não, tô confundindo. É Mad Lib e MF Doom, que é o Mad Villain, também é um disco foda. Me influenciou muito, assim. Aquele álbum Tábua de Esmeraldas, do Jorge Ben, clássico, me influenciou muito. O que mais, gente? É muita coisa. Bom, deixa eu ver aqui. Tô pensando. Você falou, a gente tava falando dos hip hops, né, undergrounds americanos que. Não tão muito underground, mas Mos Def, né? Isso, The Roots, aquele Things Fall Apart. Eu acho que esse álbum é muito. O Phrenology também é muito forte. Se amarra também. Me amarro também. Essa é a minha geração, mano. Assim, acho que a gente tem que trocar uma ideia falando a linha de rap, o Common, sabe? Talib Kweli. Sim, Talib Kweli. Sabe? Essa turma aí foi o Digable Planets, foi uma parada que me influenciou. E eu quero trazer um pouco dessas coisas para as próximas coisas. Porque por mais que hoje eu traga elementos do grime, do drill, dessas coisas também pro meu disco, não perco de vista a Jamaica, não perco de vista os elementos africanos e tal. E as coisas do jazz, as harmonias diferentes, né? As dissonâncias, eu gosto disso, sabe? Assim, eu gosto dessa coisa também mais experimental, assim. O rock, ele tá, às vezes, hoje no timbre da bateria, assim. Quando você escuta os caras que eu gosto, que produzem, que eu gosto, o cara bota a bateria já com distorção, assim, de uma maneira que ela já é agressiva num lugar diferente. Entendi. A agressividade tá no tambor. Então, enfim, os discos são vários, né? Pô, pensar aqui que Antônio Carlos Jocafe é referência pra mim. Mudei de ideia o disco. Pensar... deixa eu ver outro disco foda, assim. Eu gosto de Tigana Santana, que me deu a honra de participar do meu disco também. Ele tem todos os álbuns dele, eu acho maravilhoso, assim. Procurem saber de Tigana Santana. Esse cara é gigante, é um doutor em línguas africanas no Brasil. E ele é um cara foda. Ele participa da música Revide, foda. Que é a próxima que vai sair. É a próxima que vai sair desse projeto nosso. Muita gente, mano. De metal, eu gosto de Deftones. Eu gosto do White Pony, do Deftones. Gosto de Sepultura. Gosto do Roots, eu acho foda. Arise, eu acho gigante. Eu gosto de jazz. Gosto de Amaro Freitas. É muita coisa. Não dá pra... Excelente. Vai ficar até amanhã aqui só falando de... Se for pra olhar pro Spotify, que é que eu tô ouvindo aqui, né? Enfim, eu gosto de Kanye West também. Também, eu gosto de Jay-Z, gosto de Mos Def. The College é muito bom. Porra, sabe assim, eu acho... Mos Def é um dos meus rappers preferidos, assim. Eu acho ele realmente muito bom. Mos Def, que hoje mudou o nome. Tem um timbre de voz muito bom, né? Se chama Yasin Bey. Ele mudou, mudou o nome. E vai sair agora um álbum dele com produção do Alchemist. Agora, acho que eu acho que agora até final de janeiro aí deve estar saindo esse álbum aí. É gigante. Eu gostava muito do Common também. O Common gostava muito. Saiu um disco dele ano passado. Um disco novo dele com o Pete Rock, que é o The Auditorium. Muito bom. Álbum lindo também. Lindo. Eu gosto muito do Like Water for Chocolate. Go, sabe? Que tem a música Go, que é o Go, B. Esse álbum é foda. Maneiro mesmo. B é absurdo. Tem uns timbres maneiros. E produção do Kanye, né? Pode crer. Produção do Kanye West, Tem ele coisas, é um monstro. Ele é um monstro. Kanye West é foda, mano. Ele tem que respeitar o cara. O cara é um artista mesmo. Malucão, mas é isso. A música mais famosa do Jay-Z ele produziu, qual o nome é? Esqueci agora. Não. Não é essa não. H.D. Várias. Ele também... Isso eu vi num podcast, que na verdade foi o Jay-Z. O Jay-Z escreveu a letra de Still Dre, tá ligado? Sério? E aí ele fala que, tipo, muito doido, porque ele teve que, tipo, entrar como fosse o Dre mesmo, entendeu? Ele pensando como o Dre, assim.
E é muito doido. É tipo o Chico Buarque escrevendo para as mulheres, né? É tipo isso, assim. Não, porque Chico Buarque, ele compunha pra várias cantoras, assim. E personagem, né? É o personagem feminino, assim, né? Isso é um negócio né, profundo. É um negócio, assim, que você precisa realmente ter uma habilidade de literatura, assim, gigante, assim. Então eu acho que esses caras são foda, mano. Eu gosto muito. Gosto muito. Todo mundo aí, ó. Quer ver outro cara que é foda? Aldir Blanc, brother. Brabo. Gigante, mano. A forma como esse cara escrevia, né? Sim. João Bosco tá aí até hoje. Sim, absurdo. Absurdo. Eu sou fã desses caras, mano. O quadro todo. Também. Que é aniversário dele hoje. Ah, é? Djavan. Olha isso. Pois é. Beijo, Djavan. Só que não vai sair hoje, no caso. Mas assim, é sobre isso, né? Esses caras são gigantes, né? Então, pô, eu tive a oportunidade de fazer som com Marco Ribas, brother. Sim. Que é um cara mineiro foda, com Guilherme Arantes, com Emicida, com Benegão, sabe assim? Eu sou muito grato, mano, assim. Por mais que eu tenha ganhado pouco dinheiro até agora, eu acho que agora, assim, as bênçãos estão a caminho. Mas assim, eu sou muito grato à música, assim, por me fazer transitar nesses lugares e conhecer pessoas e tá aqui agora trocando ideia com vocês sobre isso, assim. É isso que me alimenta, mano. Eu sou um operário desse movimento, sabe, assim. Eu sou só grato. Valeu, Jeff. Muito prazer obrigado por ter vindo, hein, Jeff. Valeuzão. Estourou. Segue a gente, segue o Jeff. Jeff, dá teu arroba aí pra eles. @jeff.rodrigues com Z no final. Jeff com F só, .rodrigues com Z no final. E Jeff Rodrigues no Spotify, no Twitter. Escuta, hein? Vale a pena pra caramba. Escute, tá saindo o Tais Sessions do Jeff. Segue a gente lá no canal da Tais Records, no YouTube. Esse canal é o Tais Backstage, tem os nossos podcasts, vai vir novidades aí em breve para vocês. E segue lá a gente também em todas as plataformas digitais, TikTok, Instagram, tas.records. E vamos que vamos. Valeu, rapaziada. Abraço. Beijo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo.